está aqui por esses dias, e nós estamos aproveitando a presença dela aqui, e aí a gente convidou para ela ministrar a palavra aqui nessa manhã. Dado o que nós temos recebido da vida da Kátia, nós queremos dar essa oportunidade para que Deus possa usá-la nesse lugar mais uma vez, né? Vamos receber a Kátia com carinho? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida da nossa irmã? Senhor Deus, toma a mente, as emoções, as palavras, as organizações de ideia, tudo aquilo que ela quer falar e além do que o Senhor deseja falar, além do que ela já conhece, possa trazer, ó Deus, novidades para ela mesma nesse lugar, revelação, palavras que possam surpreendê-la e surpreender a tua igreja. Nós abençoamos, Senhor, a vida da tua filha, para que boca do Senhor seja a tua filha aqui nesse lugar. Nós oramos agradecidos e abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Sim, a minha esposa, pode tomar o seu lugar? A minha esposa está lembrando aqui que logo mais nós teremos a ceia, né? Então, no culto da noite nós teremos a ceia do Senhor. Bom dia, paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu estive aqui em junho, falando um pouquinho, né, sobre a criança, sobre proteção, sobre os fatores de proteção que a gente pode exercer na vida da criança. Esse fim de semana estou aqui para dar um seminário introdutório de King's Kids, né? Nessa vez que eu estive aqui em junho, a gente conversou sobre possibilidades de como que a gente poderia servir e trabalhar em parceria. E surgiu esse interesse de abrir um grupo da rede de King's Kids aqui na igreja. Então, esse fim de semana tem um grupo de irmãos e alguns adolescentes participando desse treinamento, desse seminário introdutório ao Ministério de King's Kids. Então, acredito que vai ser uma bênção a gente conseguir dar esse pontapé e fazer acontecer, envolver as crianças, os jovens, os adolescentes, as famílias em missões e todos trabalharem juntos para que o nome de Jesus seja conhecido, né? Então, a gente foi sexta-noite, ontem, e amanhã de manhã a gente termina. Então, se você não veio, mas quiser vir participar, não precisa estar envolvido com o Ministério Infantil. Se você é pai, se você tem sua criança lá, se você tem interesse nessa propagação do Evangelho, né? É algo muito relacionado com o evangelismo. Então, você está convidado para vir, mesmo que seja o finalzinho. Na verdade, mais ou menos, né? Eu acho que eu falei metade das coisas até agora. Mas vai ser um prazer ter você com a gente, assim, né? Compartilhando um pouco do que Deus tem feito e quer fazer através dessa igreja, né? E uma coisa que enche muito meu coração de alegria de estar aqui é porque eu tenho visto esse empenho, assim, esse interesse de fazer coisas novas para Deus, de aprender, de crescer, de capacitar. Então, isso me deixa muito prazerosa, assim, de poder servir, de estar aqui, de saber que a gente pode contribuir para o crescimento do corpo de Cristo, que a gente pode, de alguma maneira, contribuir para alcançar crianças, adolescentes que eu particularmente não tenho acesso, né, que eu não tenho condições de alcançar, mas posso contribuir para que você alcance. Então, me deixa muito satisfeita no Senhor, assim, de me dar uma alegria muito grande de poder vir aqui e compartilhar. E quando eu estava orando sobre o que compartilhar com vocês nessa manhã, eu nem perguntei para o pastor se tinha um tema, alguma coisa assim. Mas algo que ficou muito forte assim, no meu coração foi esse apelo do coração de Deus com relação às famílias, né? Tá certo que não cai muito longe da árvore, assim, porque é um assunto que eu gosto de falar, sobre as crianças, sobre a nova geração, sobre as famílias. Então, eu acredito que nessa manhã Deus talvez queira reafirmar algo no seu coração em relação a famílias, ou talvez chamar a sua atenção sobre família, né? Então, eu queria convidar você para nós orarmos mais uma vez. Sei que o pastor já orou, mas eu queria orar também. Feche seus olhos. Não sei, se você quiser ficar de pé ou sentado, fica à vontade. Tá bom. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor já ministrou no nosso coração, aquilo que o Senhor reafirmou sobre quem o Senhor é no nosso coração.
Obrigado pela oportunidade que nós tivemos de exaltar o seu caráter, de dizer para o Senhor o que o Senhor é para nós. E é com esse mesmo coração, com esse mesmo temor, que nós queremos pedir para que o Senhor abra o nosso coração nessa manhã, para ouvirmos a Tua palavra, para entendermos os Seus propósitos. Senhor, nós calamos a nossa voz, nós queremos aquietar o nosso coração, a despeito de qualquer preocupação, a despeito de qualquer angústia, ansiedade. Nós queremos aquietar, nós queremos nos voltar para nós mesmos, dentro aqui do nosso coração, onde o Senhor está. O Senhor está aqui, nós te convidamos para morar aqui no nosso coração. E nós oramos para que o Senhor nos ajude a levar os nossos pensamentos cativos à obediência do Senhor, porque nós queremos te ouvir, nós queremos, Senhor, entender coisas novas do Senhor nessa manhã. E eu oro para que o Senhor fale conosco. Espírito de Deus, Tu és aquele que nos guia a toda a verdade. Tu és aquele que nos convence do nosso pecado, justiça e juízo. E eu oro para que o Senhor nos leve a um conhecimento do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Da última vez que eu estive aqui, eu falei um pouquinho sobre a infância, as crianças na Bíblia, né? Não sei quantos que estavam aqui ou que de repente se lembram. E falei um pouquinho sobre as barreiras, né, de proteção, como que nós podemos ser uma barreira de proteção para as crianças que nos cercam, os nossos filhos ou as crianças que nós temos contato. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar sobre essa importância desse envolvimento da família, como que a gente pode entender um pouco mais amplo, assim, o desejo do coração de Deus para nós como família, como que nós podemos investir nos nossos filhos. Sei que, pelo que eu ouvi aqui hoje, nessa manhã, é um assunto que talvez já está latente, que já está permeando, que vocês já estão pensando e se mexendo em relação a isso, e eu quero contribuir um pouquinho mais nessa manhã para tudo isso, né? Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Salmo, capítulo 78. Ele é bem grandinho, mas eu não vou ler ele todo, não. Amém? Todo mundo achou? Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Depois desses versículos, né, depois do versículo 4, o Salmo 78 vai falar de várias coisas que aconteceu com o povo de Israel e como que Deus agiu em cada situação. E eu acredito que Deus está chamando a nossa atenção nessa manhã, nesses dias, nesses tempos, para que a gente pense como que nós temos conduzido essas crianças que estão perto de nós, né? Seja os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos afilhados, primos, as crianças que nós temos acesso, as crianças que frequentam a escola dominical, como que nós temos conduzido, né? E esse entendimento sobre quem é a criança, né? E uma coisa que é bem importante, bem especial a gente pensar e a gente lembrar e entender, é que cada criança ela é formada por Deus por um tempo e um lugar determinado na sua história. E quando a gente pensa, eu acho que eu cheguei a falar isso aqui da última vez que eu tive aqui, quando a gente pensa lá numa linha do tempo e alguns decretos de morte que houve em algumas gerações, em alguns tempos determinados ali na Bíblia, e como que isso acontece no nosso tempo hoje, como que é especial e é importante a gente pensar, quando Deus insere uma criança dentro de uma família, o plano, o propósito que Ele tem para cada uma delas, para determinado fim, né? E como que é importante, como que é especial a gente pensar que quando Deus quer fazer uma aliança com alguém, quando a gente vê lá, quando Deus faz uma aliança com Abraão, que Ele agrega a essa aliança a promessa de que Abraão teria muitos descendentes, né? Então Deus sela essa aliança, esse compromisso com Abraão e fala: a sua descendência vai ser muito grande, a sua descendência vai ser muito numerosa. Vem essa promessa de que Sara lhe daria um filho, né? Eles ficam meio afobadinhos, metem os pés pelas mãos, envolve Agar na história, vem mais um filho que não estava
né, no script, mas o fato é que Deus dá Isaac, né, para Abraão, reafirmando, fazendo essa aliança com Abraão, dando a ele um filho, trazendo essa criança que era muito desejada, muito esperada e que tinha um propósito muito especial, né? A gente conhece essa história de quando Abraão vai para sacrificar Isaac e toda a provisão de Deus, toda a instrução de Deus. E é interessante, meu marido gosta de falar que depois daquele acontecimento de Isaac lá no monte, não se fala mais de Isaac, né? Só vai aparecer Isaac de novo lá quando Abraão procura uma esposa para ele. E quem sabe esse não foi o sacrifício, né, de Abraão, de Isaac estar ali naquele monte, de andar com Deus, de aprender a andar com Deus, de conhecer a Deus com as suas próprias pernas, né, digamos assim, de conhecer a Deus pela sua própria experiência, né. Eu não sei quantos de vocês têm filhos, mas queria endossar e afirmar o quão importante é quando nós ensinamos os nossos filhos a palavra de Deus de uma maneira prática, de uma maneira que ele consegue provar, que ele consegue experimentar, né? A gente tem falado no treinamento do seminário introdutório, as fases que a criança vai passando, e o tanto que a gente tem de se esforçar e se empenhar, de ensinar as crianças nesse tempo da primeira infância, tudo que elas precisam saber sobre a palavra de Deus. A criança tem capacidade, a criança tem uma transcendência natural, falar de coisas sobre fé, sobre vida, sobre morte, sobre coisas que para nós às vezes são tão complicadas e difíceis de entender, para a criança é completamente natural. Viver diante da criança, diante dos nossos filhos, das crianças que né, fazem parte do nosso círculo, é tão importante a gente viver aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ensina, porque é assim que ela vai assimilando quem é o Senhor, quem é Deus. E vai chegar um momento, e eu gosto de pensar na cultura judaica, que a criança estava inserida dentro de um contexto cristão, um contexto onde a família tinha um compromisso com o Senhor, tinha uma aliança com o Senhor, os filhos faziam parte dessa aliança, faziam parte desse compromisso. Então, para elas era super natural. Eu já tenho, a minha família tem um compromisso com o Senhor, a minha família anda com Deus, nós estamos diante do Senhor. Então, para ela já fazia parte, já era costume, já era algo que estava arraigado nela. Porque quando a gente volta lá para Deuteronômio 6, e aí eu gosto de um professor que eu tenho nesses cursos da ESEP que eu faço, que ele fala que Deuteronômio deveria ser chamado o livro de pedagogia da Bíblia, né? Que é onde está toda a instrução sobre ensinamento, sobre como ensinar, como caminhar, todas as leis, todas as coisas estão ali em Deuteronômio. E Deuteronômio 6 vai mostrar isso para nós. Olha, não deixa de falar do livro dessa lei. Antes você faça isso ao sentar, ao levantar, quando você estiver andando pelo caminho. Não cesse, não pare de falar. Ensina para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Então, nessa manhã, talvez a gente tenha pessoas aqui que sejam não só pais, mas sejam avós também. E que, de repente, no decorrer da vida, não conseguiu alcançar o seu filho, ou não conheciam a Jesus enquanto seus filhos eram pequenos, mas agora tem essa oportunidade de transmitir para essa próxima geração, de transmitir para os seus netos esses valores do reino de Deus. A gente vai ver a criança completamente imergida, né, dentro dessa cultura judaica, completamente imergida num contexto onde nós amamos e nós tememos ao Senhor. E hoje, vindo para os nossos dias hoje, a gente vai ver uma certa debilidade nisso quando as crianças vão chegando na fase da adolescência e elas começam a comparar aquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz e elas não reafirmam esse compromisso. Não faz sentido para elas. E eles falam, o Deus dos meus pais não é o meu Deus. Esse eu não quero. Isso eu não quero. E talvez a gente tenha isso dentro do nosso círculo familiar, do nosso círculo de amizade, onde a criança chega na adolescência e ele simplesmente se afasta de Deus, né? E às vezes a gente vai ver resultados de um fruto de um bom trabalho de discipulado em casa, onde a gente vai ensinar a criança a viver aquilo que a gente fala, e quando a criança consegue, né, chega na adolescência, chega na sua juventude, fala, o Deus dos meus pais é o meu Deus também. E a gente vê essa continuidade da palavra de Deus sendo perpetuada nas gerações seguintes. E o nosso desafio hoje como pais não é só trazer na igreja, não é só contar as histórias bíblicas, mas é nós ensinarmos os princípios da palavra de Deus e ajudar as crianças a pensarem biblicamente, porque elas têm capacidade para isso, elas têm entendimento para isso, elas amam ao Senhor naturalmente,
elas são capazes de encontrar o Senhor, de se relacionar com o Senhor, de serem cheias do Espírito Santo de Deus. Mas se a gente não tem esse entendimento dessa capacidade espiritual que a criança tem, a gente sufoca ou a gente deixa de ensinar e deixa de informar coisas profundas, coisas grandes, porque a gente acha que elas não têm capacidade para aprender, porque é muito para a cabeça delas. E eu quero desafiar você nessa manhã a abrir a sua mente e o seu coração para não só falar, ser teórico naquilo que a gente instrui e a gente mostra para as crianças, mas principalmente de desenvolver um relacionamento pessoal com Deus tão profundo que você consegue compartilhar isso com o seu filho, com as crianças que estão ao seu redor, e de maneira que seja uma troca de aprendizado, porque a gente também pode aprender muito com a criança, a gente pode aprender muito com o adolescente. Amém? Meu marido, aí ontem eu estava conversando com um irmão depois, nem sei se ele está aqui, que ele estava falando da história de Sansão, que conta para a filhinha e tal, e depois eu ia contar esse exemplo para ele, né? Meu marido conta história para os nossos filhos todo dia antes de dormir. Só que contar essas histórias não é o suficiente mais, porque às vezes você chega num ponto, quem já chegou nesse ponto que vai contar uma história para a criança e ela fala assim, eu já sei, e aí ela começa a contar a história para você, porque a criança aprende facilmente, tem ilustrações, tem várias fases na sala, às vezes da escola dominical que passa pelas histórias. Mas aí o nosso desafio não é só contar novas histórias até acabar todas as histórias da Bíblia, mas qual o princípio que a criança vai aprender com aquela história. E aí você pode contar a história mais de 300 vezes, que você sempre vai encontrar um princípio diferente e uma maneira diferente da criança aplicar aquilo, né? E aí Marcos estava contando a história de Sansão e tal, e aí chegamos naquela parte que Sansão passa, já tinha explicado o propósito de Deus para Sansão, o voto que Sansão tinha e tal. E aí chegamos naquela parte que ele está indo com os pais e ele está indo com os pais, ele tá num caminho, ele encontra o leão, ele mata o leão, né? E depois ele volta por aquele caminho depois de uns dias. E o leão está ali, está morto, já virou uma carniça, né? Marcos fala para as crianças, já estava uma carniça, mas ele viu que tinha uma coisa ali dentro. E quando ele foi lá ver, tinha mel. E aí as crianças ficam, eca mesmo, né? E Sansão pegou e comeu aquele mel. E aí as crianças ficam assim, né? Meus filhos. E ele fala, e como se não bastasse, ele ainda dá o mel para os pais dele comerem, né? E as crianças ficam horrorizadas, né? João e Lili ficam horrorizados. E aí ele fala assim, mas sabe o que é esse mel de carniça? Esse mel é um mel de carniça. Ele não podia tocar num defunto, ele não podia mexer com aquilo, ele não podia comer aquele mel e ainda deu aquele mel para os pais dele, né? Aí o Marcos falou para eles, sabe o que é esse mel de carniça? E eles, não, que eles nunca tinham visto um leão morto, muito menos com mel dentro, né? Mas ele fala, é quando vocês fazem manha, sabe? Quando a gente começa a falar, vai lá tomar banho. Mas eu não quero. E aquele showzinho, né? Aquela coisa arrastada. É quando a gente tem que falar mais de uma vez com você para você fazer a mesma coisa. É quando você chora sem motivo. E aí a gente foi trazendo as coisas bem peculiares do nosso dia a dia para que eles pudessem assimilar. E aí, assim, você me daria, Marcos falou para eles assim, você me daria o mel, assim, você faria igual o Sansão, que pegava o mel lá dentro da carniça do leão e daria para o papai comer? Não. Então, mas quando você faz essas coisas, você está me dando mel de carniça. E eles, ficaram chocados. E agora lá em casa a gente tem essa expressão, né? E assim, Lilian, principalmente a Lilian, né? Lilian, vai lá, vai tomar banho, principalmente quando é tomar banho. Vai lá tomar banho e tal, e aí dá aquela chiada, né? Lilian, sem mel de carniça. Mãe, eu já estou indo, né? Porque quer aplicar o princípio. Aí muda a cara, né? Às vezes um sorrisinho forçado. Mas muda, porque entendeu que o mel de carniça não é uma coisa boa, é uma coisa super nojenta, é muito desagradável. Eles já entenderam. Então, a gente vai trazendo para as nossas crianças, para os nossos filhos, como que a gente pode aplicar a palavra de Deus. Ela é viva, né? E ela vive em nós a partir do momento que nós passamos a aplicá-la, que nós passamos a praticá-la. E isso é o que faz que as pessoas saibam quem é Jesus. Então, se nós queremos mudar o nosso país, se nós queremos mudar a nossa cidade, se nós queremos mudar a história da humanidade, nós temos que começar a discipular os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, as crianças que estão ao nosso redor. E isso tem se perdido.
E a gente tem visto muitas coisas que têm roubado isso, né? Queria ler mais um versículo com vocês, que está em Salmo 144, versículo 12. Que diz assim: então na juventude os nossos filhos serão como plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Isso mexeu muito com o meu coração a primeira vez que eu li esse versículo, porque eu fiquei pensando quanto que eu tenho que trabalhar essas coisas, essas promessas para os nossos filhos, né? A gente vai ver lá Salmo 127 falar: os filhos são a herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o seu galardão. E todas essas coisas são sinais mesmo, os nossos filhos são sinais da bênção do Senhor. Mas essas promessas, como o Salmo 44 está falando, e esse propósito, esse intuito do coração de Deus sobre a projeção que Ele tem para os nossos filhos, o desejo que Ele tem para os nossos filhos, não vem com o pozinho do pirilim-pim. Ele vem através da nossa oração, Ele vem através do nosso esforço, Ele vem através da nossa paciência, vem através da nossa persistência, de não se cansar de falar do livro dessa lei, como o Deuteronômio 6 está falando. Vem de nós pagarmos um preço em oração. Quando a gente vê lá a vida de Timóteo, né, e vê todo o esquema da avó dele por trás, orando, ensinando, instruindo, a gente vê que vale a pena nós caminharmos juntos com as nossas crianças, vale a pena a gente ter uns esquemas de não abrirmos mão e de não terceirizarmos aquilo que só nós podemos fazer enquanto autoridade na vida das nossas crianças. Amém? Ou não? Né? Uma outra coisa, além de nós entendermos a criança como esse sinal da aliança que Deus tem conosco, uma outra coisa que a Bíblia vai falar, a gente vai ver lá em Gênesis, quando ele fala sobre nós multiplicarmos, né, sobre nós crescermos e multiplicarmos. E eu queria fazer essa pergunta para nós assim nessa manhã: o que nós temos multiplicado? Quando a gente pensa sobre crescer e multiplicar, como Deus disse lá no Éden, para Adão, para Eva. Hoje, se a gente trouxer esse versículo para a nossa vida hoje, o que nós temos multiplicado? Como que nós temos crescido? Como que nós temos multiplicado? E isso às vezes abala um pouquinho com as nossas ideias, com a nossa cultura, com a forma como nós somos criados. Estava compartilhando com a Carol que eu me peguei num momento assim da minha vida como mãe, que eu estava multiplicando aquilo que eu recebi da minha. E não eram coisas muito legais, não, né? Às vezes de estressar, de gritar, de usar expressões. Não sei se essa eu falei com você, mas acho que eu falei com a dona Terezinha lá, que eu me peguei falando para João assim uma vez. Tem um tempinho já. Ele tinha começado a estudar, e aí ele tinha 5 aninhos, né? Estava no primeiro período. E ele me apareceu com a borracha, um toquinho assim. E eu falei: João, você está comendo a borracha lá na escola na hora do recreio? Não, mãe, a borracha quebrou. E aí tinha sinais de que a pessoa tinha furado a borracha. Seu filho já fez isso? Feito furado com lápis no meio. Então ela quebrou, ficou pequena, foi ficando cada vez menor. E eu falei: João, você acha que eu acho dinheiro no lixo? Não vou comprar borracha para você, você vai pagar com o dedo. E quando eu acabei de falar, eu lembrei da minha mãe falando assim, né? E ele olhou pro dedinho assim na hora, né? E ele tentou pensar como seria esse processo, né? E eu fiquei apavorada, né? Então são coisas que são completamente desnecessárias, né? E aí tem que voltar lá, tem que pedir perdão, porque nesse processo de educar nós vamos falhar. A questão não é falhar, mas é como que eu vou consertar esse erro, né? E voltar e pedir perdão e restituir com a criancinha lá de 5 anos. E pensar: nossa, está completamente errado, né? E não preciso multiplicar esse tipo de coisa. E aí esse esforço e essa preocupação e esse empenho de correr atrás de multiplicar coisas corretas, de multiplicar princípios, de multiplicar valores, é algo que às vezes vai mexer com a nossa cultura, com o nosso sistema de crenças, com a nossa cosmovisão, mas que a gente precisa fazer se a gente quer melhorar a próxima geração da nossa família, da nossa igreja, da nossa cidade. Então a gente vai ter que se espichar. E esse processo de se espichar não é bonito não. Dói,
cansa, a gente fica desgastado, mas o retorno que a gente vai ter sobre inserir para as nossas crianças e elas incutirem valores no reino de Deus é imensurável, né? Não tem preço. E a gente pode viver tranquilamente sabendo que a gente multiplicou os valores e os princípios corretamente. Então, uma coisa que eu queria falar de alguns princípios que eu acho que são importantes para a gente poder pensar sobre as nossas famílias, sobre as nossas crianças. E a primeira coisa é que toda criança precisa de amor incondicional, né? Então, é ser amada, para transmitir esse valor de Deus, de que Ele ama incondicionalmente, nós vamos precisar amar incondicionalmente. E, às vezes, a gente tem um pouquinho de dificuldade. Quer dizer, eu tenho, não sei você, né? Mas eu tenho, às vezes, dificuldade de amar incondicionalmente, porque eu quero, principalmente, que eles façam tudo corretamente, que eu fale na primeira vez. Na verdade, a gente está treinando eles para obedecer na primeira vez que a gente fala. E que, né, se comporte bem, que cumprimente todo mundo, que fale tudo, né, bem bonitinho, né, igual um robozinho. Mas, às vezes, não vai rolar. Às vezes, eles matam a gente de vergonha, né, por isso que eu nem trouxe eles aqui hoje, brincadeira, que eles ficaram dormindo. Eles vieram comigo dessa vez, estamos lá na casa do pastor Adilson. Mas eu falei ontem, olha pra você ver, aí eu falei, vamos lá na igreja com a mamãe, no culto e tal. E a mãe, não quero não, né, João falou. Eu falei, ô João, você não é crente mais não? Aí ele, o que é crente? Mas eles ficaram dormindo, estavam bem cansadinhos. A gente foi no churrasco ontem lá com os jovens, né? Eles se esbaldaram e estavam quebradinhos. Então, é ter esse amor incondicional. Se a gente quer que eles entendam que é um amor incondicional, a gente vai ter que amar incondicionalmente. E eu, particularmente, eu não sei se você se identifica com essa fala que eu vou te contar agora, mas eu, particularmente, tenho essa percepção, tenho tido essa percepção do tanto que eu preciso mudar algumas coisas em valores, em princípios, em culturas que foram passadas para mim através dos meus pais, na vida dos meus filhos, como eu falei agora. E a minha filha mais nova, ela é uma gracinha, ela é uma bênção, mas ela é bem ativa, né? E o João vem, meu primeiro filho é uma criança muito tranquila, né? Ele não tem estresse, ele é muito tranquilo. E ela não, então ela veio, eu falo que ela veio para quebrar o nosso orgulho, porque a gente estava se achando demais, né? Com um menino muito bonzinho, e aí a Lilian veio para a gente não ficar muito orgulhoso. E ela... E geralmente me estressa, né? Passando por um processo assim, muito estressante e tal, né? Na fase de 2, 3 anos, agora ela está com 4. E eu me policiei para ter atitudes que demonstrassem para ela que eu vou amar ela, mesmo quando ela faz algumas escolhas erradas que me dá vontade de socar, assim, mas que ela vai aprender quem é o Senhor, né? E aí eu estava compartilhando com a Carol várias coisas assim na sexta-feira à noite, e uma dessas coisas é que eu me peguei discipulando mais a Lilian do que me estressando com a Lilian, ou me aprendendo a ter autogoverno para que eu não me irritasse, porque se deixar irritar é um problema meu, não é a criança que me irrita, né? Eu que me deixo irritar. Então, eu ter autogoverno, ter autocontrole, porque não adianta eu falar para ela que ela precisa se controlar, que ela não precisa chorar à toa, que ela não precisa isso, quando eu me irrito facilmente com alguma coisa que ela faz. Então, eu me peguei nesse processo mudando a mim mesma, mais do que querer que Lilian seja mudada, porque a Lilian precisa ser discipulada. E tudo que eu ensinar para ela agora, ela vai absorver como uma esponjinha. E aí, um dia a gente estava meditando, a gente tem uns processinhos de meditar. Ela tem só 4 anos, então ela tem pouco momentos de atenção. E o texto era... A gente tem um livrinho bem legal do Oswald Chambers. Não sei se vocês já conhecem esse livro do Oswald Chambers, chama Tudo para Ele, né? Que é um devocional e é muito bom, muito legal. E eu encontrei um Tudo para Ele para crianças, né? Aí os textinhos são bem pequenininhos e tal. E aí a gente medita junto. Eu medito e depois que eu meditei, sento com ela e abro o mesmo texto no livrinho dela para a gente meditar. E nesse dia o texto era, quando Jesus diz, né, lá em João, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, né? E aí foi explicando, né? A gente orou e apresentei para ela o princípio, o que aquilo significava e tal. Aí a gente foi tomar café. E ela enrolou, eu tinha tomado café, tinha saído da mesa, João tinha tomado café, tinha saído da mesa, Marcos estava viajando. E lá, daqui a pouco, passam 5 minutos, ela está sozinha na mesa, ela fala, mãe,
eu entornei o leite dentro do prato de cuscuz. Você sabe quando ferve? E eu falei assim, Lília, não acredito, vem aqui. E ela, né, já veio desesperada, vem aqui, Lília, e tal. E aí eu fiquei, não posso me irritar, não posso me irritar. E eu falei, o que aconteceu? O leite caiu dentro do prato de cuscuz. E aí eu falei, tá, você queria beber o leite? Porque ela tem dessas, né? Às vezes já aconteceu de quando ela era menor, não queria tomar, aí batia assim, caiu, né? E derramava o trem todo, tô falando. E aí eu falei, você queria tomar? Queria. Então por que você já não tinha tomado? Porque eu estava deixando pro final. Aí eu falei, não, Lilian. Aí eu falei, lembra do que a gente meditou? Aí eu falei, Lilian, por que a gente está aqui conversando? Aí ela, porque eu derramei o leite. Eu falei, não, derramar é um acidente, pode acontecer. E aí fui explicando para ela, eu estou aqui porque eu quero saber se do seu interior está fluindo rios de águas vivas. E aí a gente conversou, expliquei mais uma vez e tal. E perguntei de novo, Lilian, você queria tomar aquele leite? Queria. Eu falei, então você vai tomar. E aí devolvi do prato para a caneca e ela bebeu com leite, com cuscuz, tudo misturado. Ela queria mesmo. Né? Estava fluindo a água viva do coração dela, né? Mas agora a gente conversa a partir dos princípios, porque já tinha tido uma outra situação em que ela tinha chorado. Gente, se eu ficar aqui contando histórias da Lília, eu vou até de noite, mas eu passo por situações assim com ela constantemente, né? E agora a gente está aprendendo a conversar a partir dos princípios que eu tenho ensinado. Porque não tem como a gente cobrar da criança como se ela fosse um adulto. Não tem como a gente cobrar da criança algo que a gente ainda não ensinou. Então a gente caminha com eles a partir da luz que eles foram expostos, né? E é mais do que só a gente ensinar as histórias. E eu queria muito frisar isso, que é mais do que a gente contar só as histórias, mas é ajudar a criança a pensar como que ela vai aplicar essa história no dia a dia dela, como que ela vai aplicar esse ensinamento. A gente tira um princípio, né, de cada versículo ou de cada história, a gente tira um princípio, trabalha um princípio, nem que seja a semana toda, o mês todo, mas até que ela tenha internalizado, que ela tenha se apropriado, que ela tenha se apegado, de maneira que ela não se aparte dele, né? Outro dia na escola, uma criança estava custando para falar a verdade, admitir que tinha errado, né? Na aula de educação física, e é uma obreira da base que dá aula, e aí ela falou, quando a menininha da sala dela finalmente confessou que tinha feito, né, a escolha errada, ela estava atrás e falou para a menina assim, olha, Esther, obediência demorada é desobediência, né? Então eles vão reproduzindo, eles vão aprendendo, eles vão trazendo para os amigos, eles vão vivendo a verdade, eles vão fazendo aquilo que eles veem. A gente já sabe disso, que a criança reproduz o comportamento que ela vê em casa. Então, se nós nos empenharmos para que o que eles veem de nós seja verdade, integridade, transparência, honestidade, eles vão reproduzir essas mesmas coisas. E aí a gente pode ter esperança de um país melhor, de um futuro melhor, porque a gente está se empenhando em discipular essa nação. O Jim Stein fala isso, né? Se a gente está tão preocupado, a gente está tão preocupado de discipular as nações, de entrar nas esferas da sociedade, mas a gente não tem se empenhado de trabalhar com as crianças de uma maneira excelente, de uma maneira que elas entendam quem o Senhor é e respondam para Ele naturalmente, né? Uma outra coisa, um outro ponto que a gente pode pensar sobre a criança é que toda criança ela precisa ter uma visão daquilo que ela pode se tornar. E isso ela vai receber em casa. A família é a primeira esfera de influência da criança. A gente pode ter excelentes programas na nossa igreja, a gente pode colocar o nosso filho na melhor escola cristã, mas a visão daquilo que ele pode se tornar vai vir de nós como pais. Então, na família é o primeiro lugar onde eles experimentam o amor de Deus. Quando fala, criança precisa experimentar amor incondicional e Deus ama incondicionalmente? Sim, mas ela vai entender isso a partir de nós. A criança precisa ter uma visão daquilo que ela pode se tornar. E por mais que tenham amigos, professores, colegas, padrinhos, tios que podem afirmar o potencial, as habilidades e aquilo que ela é de nós, os pais, que elas precisam entender e ter um pouco da visão daquilo que ela pode se tornar. O que Deus falou para você sobre o seu filho? Qual foi a visão que Deus deu sobre o seu filho? Quando você estava lá gerando ou quando você estava num processo de adoção? O que Deus falou sobre o seu filho? Qual é o plano que Deus tem para o seu filho? É assim que a gente tem tentado mostrar para os nossos aquilo que Deus quer fazer através da vida deles.
eu compartilhei com o pessoal do grupo, né, que estava fazendo o treinamento. Deus falou que o nosso filho João seria como João Batista, que ele seria grande aos olhos do Senhor, que ele iria no espírito e no poder de Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, como está escrito lá em Lucas. Mas falou mais coisas. Falou que João faria coisas que eu e Marcos não vamos dar conta de fazer. Talvez porque a gente está ficando velho também, né? Mas ele vai fazer coisas maiores do que nós. Então eu penso, como que eu vou treinar uma criança com um propósito tão grande? E a resposta está nisso, de não cessar de buscar a Deus, de não parar de crescer no Senhor e trazer revelações para os meus filhos daquilo que Deus tem compartilhado conosco. E falo para eles, João, aí eu falei isso no grupo da rede, eu só não falei como termina a história de João, eu ainda não falei, né? Estou guardando para mais tarde como que João morre. Mas, né, estou falando, olha, você é esse menino assim, assim, assado, né? Deus quer fazer isso, isso e isso na sua vida. E isso gera expectativa, né, daquilo que ele pode viver com o Senhor, daquilo que ele vai vir a se tornar, porque Deus já tem compartilhado. Nós somos essa primeira esfera onde a criança vai entender o que ela pode vir a ser, porque é com os pais que Deus compartilha. Deus falou para nós que Lilian seria como Daniel. Então eu imagino Lilian lá nas esferas da sociedade, lá nas Babilônias da vida, não abrindo mão dos princípios, não abrindo mão dos valores e influenciando as pessoas em qualquer lugar que ela for, por ter uma fé inabalável no Senhor. Mas não é basta só ter a promessa. Ela precisa ser treinada, ela precisa ser discipulada, ela precisa entender a grandeza do propósito. E eu não sei, talvez você não perguntou isso para Deus quando você estava gerando seu bebê. Mas nunca é tarde, porque sempre há um caminho de volta. E Deus quer trazer, Deus quer falar com você sobre o seu filho, de maneira que você transmita isso a ele, que tenha essa convicção. E pode ser que Deus fale com você que o seu filho vai ser como João Batista, que não, mais cedo ou mais tarde vai ter a cabeça numa bandeja. Mas ele vai ser um impacto nas nações, um impacto na sociedade. Nós não podemos ser um empecilho para aquilo que Deus quer fazer na vida dos nossos filhos. Se Deus falar que o seu filho vai ser um missionário, pode chorar, mas vai ser, mas será. Né? Ele vai, deixa fluir, é liberar. E no nosso coração isso precisa abrir. No nosso coração a gente precisa se inclinar para a vontade de Deus. Os filhos não são nossos, mas nós somos responsáveis por treiná-los enquanto nós estivermos com eles, para que eles obedeçam e amem ao Senhor e vivam a verdade, falem a verdade, mesmo que isso custe a sua própria vida. E é isso que a gente está treinando, né? Pelo menos lá na nossa casa, é isso que a gente tem se empenhado para fazer. E aí eu falei um pouquinho no grupo da rede, né? A gente não tem treinado os nossos filhos para sofrer. Gente, essa geração vai sofrer. Dá dó olhar para a Alicinha, bonitinha, para a Sossô, bochechinha, mas vai pegar um tempo duro, vai pegar um tempo muito difícil. E se a gente quiser só ali dar melzinho na chupeta, eles não vão conseguir passar, eles não vão conseguir resistir. E nós estamos aqui sendo desafiados a criarmos filhos fortes, que amam ao Senhor, que vivam a verdade, que proclamem. Você sabe qual é a coisa mais difícil no mundo muçulmano? É quando um cristão não nega Jesus. Isso abala o mundo muçulmano de uma tal maneira que é o que faz com que os muçulmanos comecem a se converter. Pera lá, né? Calma aí, muita calma nessa hora. Então, alguma coisa, né? Porque não nega. Quando a gente fala de igreja perseguida, de cristãos perseguidos, missionários perseguidos, eles falam, não orem para que a perseguição fuja de nós. Orem para que nós tenhamos coragem suficiente para não negar o nome de Jesus. Ó para isso. Ó para você ver, como diz os mineiros. Gente, isso é muito forte. E eu falo para os meus filhos, olha, vai chegar um tempo que pode ser que eu não esteja mais aqui, que você já esteja adulto, e estamos falando, em que vai ser muito difícil amar a Jesus. Mas você resiste, porque você é como João Batista, porque você é como Daniel. E Deus vai fortalecer, e Deus vai fazer milagres. Deus vai fechar a boca dos leões, Deus vai entrar na fornalha ardente, ou pode ser que a sua cabeça role, né? Mas Ele vai estar lá, e Ele vai te usar. E você vai viver, porque esse é o grande lance, a gente viver para cumprir o propósito de Deus. Cumpriu, acabou, vamos encontrá-lo, né? Cheguei lá, finish, né? Chegamos na linha lá de chegada, no final. E esse é o nosso propósito. Por isso que é tão importante termos filhos. Por isso que é tão importante termos muitos filhos, né? Meu marido prega
que a gente tem que ter mais de 3 filhos, porque senão a gente não vai ganhar dos muçulmanos. Mas, né? Eu vi alguém regozijar lá atrás. Né? E ele fala, não, a gente tem que ter muito filho, fora as adoções. A gente tem que ter muito filho, porque é assim que a gente discipula as nações, né? Eu não sei, aí eu falo para ele, Marcos, eu prefiro a fala do seu pai que diz que a gente tem que ter quantos filhos Deus quer que a gente tenha, né? E Deus falou para nós que nós teríamos 3 filhos e que a menina seria do meio. Então, é muito claro, é muito específico. Então, quando estava grávida do segundo, eu já sabia que era uma menina, porque Deus foi muito claro, né? E queremos adotar e tudo mais. Mas, assim, o foco aqui é os nossos filhos, Deus está confiando a nós para que a gente discipule. Para que a gente volte lá em Salmo 78, e a gente não encobre. E quando a gente pensa que Deus tem uma história, toda criança está inserida num propósito, num tempo, numa história determinada, a gente pode começar a pensa lá na sua história, como você se converteu, como o evangelho chegou até você, como você está transmitindo esse evangelho, você está guardando só para você? E está deixando de compartilhar isso com os seus filhos? Ele nos trouxe para um momento muito específico da história. Ele poderia ter voltado lá no tempo que Paulo pregou para quase todo mundo, tinha muito menos pessoas no planeta, ele podia já ter vindo. Né? Mas ele está aqui, nos colocando, nos inserindo num tempo específico da história, para que a gente viva e veja com os nossos olhos as coisas grandes e maravilhosas que ele quer fazer na nação hoje, que ele quer fazer ao redor do mundo hoje, através de nós e através das nossas flechas. Então, Deus não nos deu flechas, Deus não nos deu filhos para ficar ali guardado nas nossas aljavas. Libera o seu filho para cumprir o propósito de Deus. Pega ele, estica lá no seu arco e lança para as nações, lança para as áreas de influência da sociedade. Deixa o seu filho escolher junto com você, buscando ao Senhor o que ele quer ser quando crescer. Você acredita que o João falou para mim que quer ser garçom do McDonald's? Porque aí ele podia comer muito hambúrguer. Agora eles vão falar esse tipo de coisa, né? Mas é mesmo, João. Você vai me dar um hambúrguer pelo menos, né? Falei para ele. Ele falou assim, se deixarem. Mas eles... Tem um jocumeiro muito influente assim na Jocum, né? Da liderança internacional, David Hamilton, que quando o filho dele estava assim, pequeno, ele falou, pai, quando eu crescer eu quero ser lixeiro. E aí ele ficou tipo assim, arrasado, né? E aí Deus falou para ele, por que não? Eu preciso de pessoas que cuidem da criação, eu preciso de pessoas que vão mostrar a minha beleza através da limpeza e tal, né? Abalou, mas tipo assim, né? Deus, então eu abraço o seu propósito para a vida do meu filho. E o filho dele é um rapaz que está inserido dentro da Jocum, lá na Universidade das Nações em Kona, e que tem um projeto, tem desenvolvido um projeto que se chama Água Limpa para Todos os Povos, né? Que é um dos nossos alcances como o Jocum, de que todas as pessoas têm acesso à água limpa. Então, né, não foi lixeiro, não está rodando o caminhão do lixo, mas foi no ramo, tipo assim, né? Limpando a água para as pessoas terem acesso à água potável. Então, Deus vai fazer. O que Deus tem para a vida do seu filho? A maior frustração dessa geração de adolescentes e de jovens é a opressão que os pais colocam, e não estamos falando só de pais não cristãos, mas às vezes de pais cristãos, em que colocam tanta opressão para que tenha um emprego que dê, de maior rentabilidade, que a gente está gerando profissionais insatisfeitos e às vezes incompetentes, porque não tem prazer naquilo que faz, mas o meu pai me impôs, e não tem liberdade para ouvir a voz de Deus, para saber o que Deus quer da vida dele. De repente Deus quer sim que seu filho seja um médico. Eu sou missionária, mas eu não estou puxando sardinha, né? De repente Deus quer que seu filho seja um médico sim, e que descubra coisas novas no campo da ciência. A gente não sabe, eu não sei, né? Mas você precisa saber. O que Deus tem para a vida do seu filho? Deixa ele escolher, deixa ele desenvolver os dons, os talentos. Ele precisa ter um vislumbre daquilo que ele pode vir a ser através do Senhor. Um vislumbre, uma visão daquilo que ele vai vir a se tornar nas mãos do Senhor, não nas suas mãos. E como pais é difícil a gente abrir mão disso. Como pais é difícil a gente deixar de projetar os nossos sonhos na vida dos nossos filhos. Gente, olha para mim. Seu tempo passou, né?
Se você não foi um jogador de futebol, se você não foi uma modelo, se você não foi o que você gostaria muito de ser, passou. Deixa o seu filho viver o propósito de Deus para a vida dele. E pode ser que seja assim um missionário, pode ser que vá para campos de refugiados, pode ser que faça coisas que você não concorde, não goste, não anseia. Mas é o Senhor que vai orientar. E a gente precisa abrir mão de querer controlar o futuro dos nossos filhos. Porque Deus nos deu para que nós os treinássemos. Quando nós viermos diante do Senhor, o que nós vamos apresentar? Nós multiplicamos os princípios e valores, nós deixamos os nossos filhos ter uma visão daquilo que eles podiam se tornar dentro do propósito de Deus, dentro da visão de Deus. Como que está aí? Isso mexe com a gente, né? E eu não estou aqui falando que eu acho que é fácil, não. Eu estou aqui falando que isso é uma coisa que Deus está construindo na minha vida desde que eu fiquei grávida do João, e ele tem 6 anos. Então, tem 6 anos que eu preparo o meu próprio coração para não ter meu filho perto de mim o tempo todo. Porque Deus tem algo muito maior para ele do que eu, né? E não tem coisa mais prazerosa do que a gente saber. Paulo falou isso lá em... João falou isso lá em 3 João, quando ele disse, ou 2 João, não sei, mas ele disse, amados, não tem coisa mais prazerosa do que saber que os meus filhinhos andam na verdade, né? E a gente precisa se apropriar dessa palavra de saber que não importa o que ele vai escolher para o futuro dele, como profissão, profissionalmente, como propósito, como plano, o importante é que ele ande na verdade, porque ele está trilhando aquele caminho que Deus estabeleceu para ele. Amém? Para encerrar, eu ia falar outras coisas, mas não vai dar tempo. Zacarias, capítulo 8, versículo 4 e versículo 5. Zacarias 8, versículo 4 e versículo 5. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Essa é uma promessa para um tempo de muita paz, né? Para um tempo de muita presença de Deus, assim. E eu creio que isso pode se cumprir nos nossos dias, onde a gente vai ter esse enlace de gerações, essa unidade de gerações, onde como igreja a gente vai ter esse lugar seguro, porque os nossos filhos estão sendo treinados para fazer diferença nessa geração, na nossa sociedade, onde todos podem estar nas ruas, onde todos podem estar nas praças, onde todos podem estar juntos, né? E as nossas ruas se encherão de crianças, as nossas ruas, as nossas praças se encherão de crianças, de meninos e de meninas brincando, né? E eu queria encerrar falando isso, assim, né? Para que os nossos filhos conheçam ao Senhor, para que os nossos filhos tenham interesse de saber aquilo que Deus tem para a vida deles. Não deixe que os eletrônicos, a modernidade e todas essas coisas roubem a infância. Hoje a gente não tem esse versículo aqui na nossa sociedade. A gente não tem. Quantos aqui brincaram na rua? Ó, pra você ver. Nenhum adolescente levantou. Brincadeira. Todo mundo brincou, né? Porque a gente não tinha o que a gente tem hoje. A nossa geração não teve o que essas crianças têm hoje. Muito eletrônico, muita facilidade, muita internet, muito videogame, muito tudo. E isso é a gente terceirizar. Isso é uma coisa muito errada, muito equivocada que a gente faz. Não precisa contar a historinha com um videozinho. Deixa a criança imaginar. Conta a história, deixa ela desenhar a história. Deixa a criança exercer a imaginação. E a gente faz uso dessas modernidades porque a gente não quer ter trabalho. Porque contar a história para uma criança, ainda que ela seja uma criança de 3 anos e tem 2, 3 minutos de atenção, vai exigir que a gente sente, que a gente prepare, que a gente faça. E eu estou falando dos nossos filhos, nem estou falando do Ministério Infantil, da escola dominical. Mas é o que você está depositando hoje neles, o que você está investindo neles hoje, é o que eles vão reproduzir amanhã.
porque é essa multiplicação de valores que eu falei um pouquinho antes, né? Então, tira, gente. Faça com que eletrônicos e celulares e videogame seja algo para o fim de semana ou para quase nunca, uma vez por mês, né? Mas deixa eles desenvolverem brincadeiras, deixa eles pensarem, deixa eles desfrutarem, usufruírem da cabecinha, do cérebro, da imaginação e descobrirem o prazer que há no brincar. E quando eu estava orando, essa foi o foco, assim, né, desse coração de Deus que clama por crianças que sejam crianças, que podem desfrutar da sua imaginação, da sua criatividade, do lazer, da companhia dos pais. Brinque ensina as suas brincadeiras para eles. Do que você brincava, né, quando você era criança? O que você fazia? Compartilha. Aqui fala dos idosos e das crianças no mesmo ambiente. Tão idosos que tem até bengalinha, mas no mesmo ambiente. Então, a gente pode promover isso dentro da nossa casa, para que amanhã e depois, ou depois, no futuro, a gente possa fazer isso nas praças, em comunidade. Os idosos, das crianças aos idosos, estejam nas praças, desfrutando de paz, desfrutando de um lugar seguro, porque tiveram a infância que o Senhor planejou, a infância saudável, uma infância protegida, porque nós, como pais, promovemos isso. Amém? Eu queria orar com você, não sei se você quiser ficar de pé, mas eu queria eu queria te desafiar a ter esse compromisso. O que é mais difícil para você, dentro de tudo que a gente falou, tudo que você ouviu hoje nessa manhã, o que é mais difícil para você? E eu queria te desafiar a colocar isso diante do Senhor. Aí faz uma oração aí no seu coração. Talvez a maior dificuldade seja tempo, talvez a maior dificuldade seja abrir mão do futuro do seu filho, talvez a maior dificuldade seja você entender a visão cristã que Deus tem sobre a criança. Talvez você não consegue, como avô, conectar com seus netos, né? Há um buraco aí, um abismo, né? Mas que nessa manhã você pode dar um passo em direção a eles. Eu queria que você fizesse essa oração no seu coração. Feche os seus olhos. Ou se você ainda não sabe, pergunta para Deus, qual é o passo que eu preciso dar para alcançar o coração dessa geração? Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua verdade. Muito obrigado, Senhor, por nos conduzir por um caminho onde o Senhor sempre deu. A gente vai ver toda a Bíblia, o Senhor dando ênfase na infância, o Senhor dando ênfase na criança, a importância que era as crianças entenderem os rituais da Páscoa, os rituais das festas. Nossa, Deus, a gente quer muito render o nosso coração, a nossa mente diante do Senhor. Porque às vezes a gente ainda não consegue entender o quão importante e o quão significativo é ter crianças na nossa vida. Ainda que não sejam os nossos filhos. Nós queremos honrar o Senhor e agradecer por todas as crianças que o Senhor tem colocado perto de nós. E nós pedimos perdão pelos momentos em que a gente não se inclina para se relacionar com elas. Que a gente não se inclina para ouvi-las. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, por querermos controlar, por querermos andar acima, por querermos andar à frente das crianças. Nós oramos para que nessa manhã, seu Espírito Santo molde o nosso coração ao seu, em relação a uma visão sobre a infância, sobre a criança, sobre a família. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela graça do Senhor sobre nós. Eu não sei o que os meus irmãos estão colocando diante do Senhor agora, mas eu oro para que haja uma resposta vinda do Senhor, um respaldo vindo do Senhor para o anseio do coração deles, daquilo que é mais difícil para eles, e de encontro à tua verdade, à tua palavra sobre as crianças. Deus, em nome de Jesus,
Eu oro para que o Senhor faça dessa igreja uma igreja forte, porque é uma igreja que investe em crianças, que investe em missões. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor fortaleça as famílias dessa igreja. Eu oro para que o Senhor fortaleça o laço familiar entre pais e filhos, avós e netos, avós e seus filhos. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Deus, para que começar nessa igreja, começar com essas famílias, esses irmãos, esse bairro seja alcançado pelo Senhor. Que as crianças dessa igreja possam viver a verdade, possam fazer dos princípios da tua palavra algo vivo em seus corações, porque aprenderam dos seus pais. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor coloque no nosso caminhar pessoas que vão nos ajudar, pessoas que vão nos orientar, pessoas que nós possamos abrir o nosso coração para reconhecer quando nós não soubermos mais o que fazer. Nós reconhecemos que é uma tarefa difícil, mas nós também queremos dizer sim para o Senhor, sim para os nossos filhos, sim para o propósito do Senhor na vida deles. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pela tua graça que seja derramada sobre o nosso coração, porque nesse momento, Senhor, está tão difícil criar os nossos filhos nessa geração, está tão difícil saber onde que nós podemos caminhar com eles, que se não for a graça do Senhor, nós vamos abortar os sonhos do Senhor para a vida deles, nós vamos retardar, nós vamos sufocar, e não é isso que nós queremos fazer. Nós queremos dizer sim, nós vamos treinar e afiar as nossas flechas. Nós queremos dizer sim, nós vamos lançar as nossas flechas nas nações, nas áreas da sociedade, de maneira que eles possam dar frutos e frutos que permaneçam. Senhor, nós resistimos a Satanás nessa manhã. Nós resistimos fortemente a Satanás nessa manhã, os seus planos, os seus intuitos de roubar os nossos filhos de nós. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos frustrados os planos do inimigo para as nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor abra os nossos olhos e que nós possamos resgatar os nossos filhos da frente da TV, que nós possamos resgatar os nossos filhos da frente dos eletrônicos. Pai, em nome de Jesus, nós dizemos não a toda terceirização que nós temos feito até aqui, e nós resgatamos, nós queremos converter o nosso coração aos nossos filhos, para que os nossos filhos tenham o coração convertido a nós. Pai, em nome de Jesus, e dessa maneira a gente possa viver aquilo que Malaquias fala lá no final do livro. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. Sem o Senhor nós não vamos conseguir, mas nós queremos fazer, nós queremos caminhar contigo, e nós queremos apresentar, como Isaías 8,18 fala: eis-me aqui, os filhos que o Senhor me deu, para sinais e maravilhas da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Nessa manhã, como igreja, como família, como povo do Senhor, nós queremos dizer: eis-nos aqui, e os filhos que o Senhor nos deu para sinais e maravilhas, para cumprir o seu propósito e fazer diferença nessa geração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.